Fala tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando hoje para falar sobre a causa de extinção da punibilidade relativa à morte. Isso está no artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Antes, porém, vou convidar vocês a se inscreverem no canal, deixarem comentários, tirarem dúvidas e conhecerem também nossa plataforma www.falatribunos.com.br. Minha gente, afinal de contas, o que é extinção da punibilidade? Então veja só, você deve se lembrar da teoria analítica do crime: fato típico, antijurídico, culpabilidade. Se eu conseguir reunir esses três substratos, o resultado é punibilidade. Surge para o Estado então o poder-dever de punir, de aplicar uma sanção penal. Muito bem, entretanto, o próprio Estado, dentro de uma questão de política criminal, elegeu algumas causas que fazem com que essa punibilidade ela seja extinta, ela não seja executada. Dentre elas, nós temos a morte. Então veja, se no curso do processo, ou até mesmo durante o cumprimento de pena, durante a execução de pena, sobrevier a morte do agente, qual é a consequência? A consequência é a extinção da punibilidade. Claro que você sabe que o princípio da intranscendência determina que a pena não pode passar da pessoa do réu, razão pela qual, obviamente, ninguém irá preso, ninguém irá cumprir pena, seus familiares, amigos, etc., no seu lugar. Portanto, o Estado vai reconhecer a extinção da punibilidade. Muito bem, aí você deve estar se perguntando assim: perfeito, consegui compreender, mas veja, uma pessoa está cumprindo pena, sempre vai haver aquela tentativa de burlar o sistema, e caso apresente uma certidão de óbito falsa, o juiz vai reconhecer a extinção da punibilidade? Esse fulano, eventualmente que estava procurado, vai ter o seu processo extinto? Como é que fica? Minha gente, muito importante você se atentar ao seguinte: no nosso sistema probatório, nós temos a regra da persuasão racional do juiz. Claro que dentro da persuasão racional, o juiz deverá dar sempre decisões fundamentadas, decisões motivadas. E a regra geral é que não existe tarifação de provas no nosso sistema. Ou seja, uma prova testemunhal vale tanto quanto uma prova pericial. Uma confissão vale tanto quanto uma negativa de autoria. Portanto, as provas elas não têm valor, elas não têm tarifação. O juiz vai se convencer racionalmente a partir do conjunto probatório e dará uma decisão motivada. Claro, à exceção do tribunal do júri, onde as decisões são de consciência. Logo, não há tarifação de provas. Entretanto, nesse ponto específico, existe. O juiz só poderá reconhecer a extinção da punibilidade com vistas a um assentamento de óbito original emitido pelo cartório respectivo, correspondente. Então não adianta levar duas testemunhas na presença do juiz e dizer: olha, excelência, essas duas testemunhas vão atestar que o fulano ele morreu, razão pela qual a morte é uma causa de extinção da punibilidade. Por favor, extingua o processo, extingua a punibilidade. Não, nesse caso da morte, o juiz só poderá dar a sentença reconhecendo a extinção da punibilidade a partir do assentamento de óbito original daquele sujeito, emitido pelo cartório respectivo. Inclusive, é isso que está especificado no artigo 62 do Código de Processo Penal. Vamos conferir, põe na tela. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista de certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Volta comigo. Então você já compreendeu que nesse caso específico nós temos uma exceção à persuasão racional do juiz, e aqui há sim a tarifação de prova. Deve ser exibido este documento determinado no artigo 62, sem o qual o juiz não vai poder reconhecer a extinção da punibilidade pela morte. Perfeito, meus amigos? Muito bem.
Então você vai se questionar também uma outra hipótese. Note só, e o sujeito que está ausente? Aquele fulano que desapareceu. Eu posso ir num cartório de notas, fazer uma declaração de ausência, apresentar para o juiz e dizer: excelência, reconheça a extinção da punibilidade, esse fulano já está ausente há 10 anos, portanto ele está morto, reconheça a extinção da punibilidade. No caso de morte presumida, meus queridos, temos duas hipóteses. Então, põe na tela, acompanha comigo. A primeira hipótese de morte presumida é aquela na qual existirá em razão de declaração de ausência. Está especificada lá no artigo 6º do Código Civil. Não pode ser declarada a extinção da punibilidade por falta de amparo legal. Logo, nesse caso, deverá aguardar o prazo decadencial, obviamente nas ações privadas, e o prazo prescricional nas ações públicas. Agora, o que pode ocorrer? Veja aí na segunda possibilidade. No caso de morte presumida decorrente de extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida, exemplo, naufrágio, terremoto, ou desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não encontrado até 2 anos após o término da guerra, essa previsão está no artigo 7º do Código Civil, autoriza o juiz determine o assentamento de óbito, nesse caso é expedida a certidão de óbito, viabilizando declaração de extinção da punibilidade. Volta comigo. Então, nessas hipóteses que eu acabei de narrar para você, naufrágio, término de guerra, o que vai acontecer? O juiz de direito na vara civil será provocado e lá ele vai dar uma decisão reconhecendo essa morte presumida. E essa sentença do juiz civil, ela vai valer lá na vara criminal, como se assentamento de óbito fosse, e aí sim o juiz criminal está autorizado a reconhecer a extinção da punibilidade. Então note, não adianta em cartório com 2 testemunhas fazer uma declaração de ausência, apresentar ao juiz criminal e requerer a extinção da punibilidade pela morte. Não! Há um procedimento nessas hipóteses específicas previsto no Código Civil e a sentença do juiz civil vai fazer o informe, vai fazer as vezes da certidão de óbito na vara criminal e lá sim o juiz criminal irá reconhecer a extinção da punibilidade. Última hipótese, e a apresentação de certidão de óbito falsa? Imaginemos que um juiz receba uma certidão de óbito falsa, ele dê uma sentença reconhecendo a extinção da punibilidade. Lógico, nessa hipótese teria que ter ali um combinado, um concurso de agentes entre o fraudador e o funcionário do cartório, porque é a única hipótese que nós conseguimos visualizar de uma apresentação de certidão de óbito falsificada ao ponto de convencer o juiz criminal, porque o artigo 62 determina que seja aquela certidão emitida pelo cartório respectivo. Então vai ter que haver um concurso de agentes entre o fraudador e o funcionário do cartório. Nessa hipótese, o juiz já deu uma sentença reconhecendo a extinção da punibilidade. Alguns autores defendem a tese que, uma vez extinta a punibilidade, faz coisa julgada, não há mais se tratar no assunto. Ocorreu um erro judicial e não há revisão pro societá, a revisão é sempre pro réu. Acabou o assunto, azar para o Estado. Outros autores, como o professor Rogério Sanches, defendem que não. Como foi reconhecida a extinção da punibilidade com base num documento falso, aquele ato jurídico é simplesmente inexistente, razão pela qual é possível retornar ao status quo ante. Então fica para você analisar e decidir qual dessas duas posições se adequa melhor ao caso concreto, ou à sua prova, ao seu concurso, etc. Então é isso, meus amigos, sobre a morte do agente, causa de extinção da punibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtam o vídeo, comentem, tirem dúvidas, contem casos que vocês já tenham observado e até o próximo vídeo.